Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 4 de novembro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Imagina o susto e bem na hora do almoço. Já já os detalhes deste acidente numa churrascaria. Será o efeito rebote? Centro de triagem de Novo Hamburgo bate recorde de atendimento depois do feriadão da aglomeração. Morte no cassino. Por que a jovem Simone foi assassinada e jogada nas dunas? O suspeito do crime foi preso hoje. Está nas mãos da Justiça, o SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, a gente começa o programa de hoje falando de ação e reação. Pelo menos durante a pandemia, essa é a regra que mais vale. Nesse feriadão que passou agora, muita gente aproveitou o tempo aberto, o sol, em várias partes do estado. Só que lá em Novo Hamburgo, teve junção, aglomeração em excesso. Tudo no parcão da cidade. Por isso a gente vai agora até o Vale dos Sinos conversar com a minha amiga Aline Schneider para saber mais detalhes sobre isso. Guria, o que aconteceu agora dessa vez? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite a todos. Depois do feriadão, o que aconteceu? Que o centro de triagem da Covid bateu novo recorde. Ontem, 98 pessoas procuraram atendimento porque estavam com sintomas do novo coronavírus, uma alta de 10% em relação ao último recorde, que havia sido registrado no dia 23 de junho, quando foram registrados 89 atendimentos. Olha como é que foi o feriadão aqui em Novo Hamburgo. Lá no Parcão, como você falou, dei uma passada rápida, viu? Bem rápida. Realmente dava vontade, viu? De ficar naquele sol, tava bonito o ambiente, mas muita gente. Me assustei. Umas 1000 pessoas e a maioria sem máscara. Vou te falar, Chamali, umas 10 pessoas no máximo, inclusive eu, de máscara. As pessoas chegavam a me olhar assim com uma cara meio esquisita, sabe? Ué, o que essa daí tá fazendo de máscara aqui no meio da gente? Como se tu fosse um extraterrestre, né? Dentro desse ambiente de pandemia, né, Aline? Como se eu tivesse com Covid no meio da galera toda, Chemali. Me senti mal, vou te falar, de verdade, me senti mal. Dei uma passadinha rápida para registrar ali as cenas e fui embora. Quando fui embora, era uma multidão chegando, assustadora. Tá certo que o local é aberto, as pessoas tentavam ficar um pouco mais longe uma das outras, mas não tinha como manter um distanciamento seguro diante de tanta aglomeração. Estamos vendo até ali os bancos, né, com as plaquinhas ali de espaço interditado, ou seja, a prefeitura tentou fazer algum tipo de regramento, só que pela quantidade de gente, o distanciamento fica difícil, né, Aline? Fica difícil, e depois dessa alta, né, dessa busca por atendimento que aconteceu no dia de ontem, esse centro de triagem ele fica junto ao Hospital Municipal, que emitiu, então, uma nota dizendo que deve aumentar a quantidade de médicos que devem atender ali no local. Isso existe também uma dificuldade de profissionais para atender, porque se abre edital e se faltam profissionais para fazerem esses atendimentos, e também reforça para que as pessoas sigam com os seus cuidados de higienização, de evitar essas aglomerações e manter o distanciamento, que por enquanto, até agora, é o que a gente viu que mais funciona, né, Chamali? É verdade, Aline, é verdade. A pandemia está do lado de fora ainda, né, gente? E aí fica aqui todo o nosso alerta, o nosso pedido, né, agradecendo a Aline aí as informações lá, direto do Vale dos Sinos. Gente, a pandemia ainda não passou. A gente parece aqui que bate todos os dias na mesma tecla, mas é assim mesmo. É isso que a ciência nos orienta. A gente tenta conscientizar o pessoal de casa, porque a coisa ainda é muito séria. Falando em coisa séria, a Prefeitura de Canoas assumiu a gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças, administrado até então pela Associação Beneficente de Canoas. O Gracinha acumula uma dívida de 115 milhões de reais. Entre os principais problemas enfrentados pela instituição estão a falta de equipamentos básicos e atrasos
frequentes do pagamento dos funcionários. O município solicitou ao Ministério Público a troca da gestão no ano passado, para evitar justamente o fechamento da instituição. Agora acaba assumindo, né? A gente pede todo o respeito aos profissionais que mantêm o Gracinha de portas abertas e atendendo a população de Canoas. E olha essa, gente, depois de um juiz catarinense chocar o país com a decisão de estupro culposo, esse malabarismo jurídico, lá no caso, né, da influenciadora digital Mari Ferrer, uma outra sentença aqui no Rio Grande do Sul também provocou bastante revolta. Um promoter acusado de dopar uma jovem com o Boa Noite Cinderela e estuprá-la depois foi absolvido, inocentado por falta de provas. O Ministério Público Gaúcho vai recorrer da decisão. Ele chegou me perguntando sobre uma amiga minha e já chegou me oferecendo bebida de cara. E é a última lembrança que eu tenho da festa. O relato é de uma jovem vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Em maio de 2017, dias após denunciar o promoter de uma casa noturna em Porto Alegre por estupro, ela conversou com a nossa equipe. Como se eu tivesse apagado completamente. Não tinha consciência nenhuma. O promoter foi preso em flagrante por violação sexual mediante fraude. No apartamento dele, os policiais encontraram comprimidos que poderiam ser usados para dopar vítimas. A prisão não foi homologada pela Justiça, que colocou o promoter em liberdade horas depois. Por um aplicativo de troca de mensagens, o homem enviou esse áudio a amigos. Já fiquei com guria já, que foi, sabe, que foi um pouco mais rígido, sei lá. Minha mina fez amor comigo, tá ligado? 6 meses depois, em novembro, o promoter foi denunciado pelo Ministério Público. Durante o processo, a Justiça chegou a determinar que ele usasse tornozeleira eletrônica. Na última quinta-feira, o caso teve um desfecho. O promoter foi absolvido por falta de provas. Segundo a Justiça, não havia comprovação de que o ato não foi consensual. A acusação levou inúmeros testemunhos, inclusive de algumas mulheres que passaram por situações análogas à da vítima com esse acusado, que foram lá, que depuseram. Mesmo assim, a Justiça decidiu pela absolvição do réu. Uma das vítimas foi essa jovem que não quer se identificar. Quem fica com sequela é a pessoa, né? Não esquece nunca mais. Boa Noite Cinderela na casa do réu. Relato de outras vítimas e o áudio dele, nojento, falando dessa relação, não tem provas. Sinceramente, não há provas. Essa é a avaliação da Justiça Gaúcha. Tem toda a razão o Ministério Público em pedir a revisão desse tipo de sentença. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Agora, dizer que é falta de provas para inocentar um réu, uma denúncia que foi aceita pela Justiça, pior do que isso é fazer o que a Justiça de Santa Catarina fez. Inventar um termo e colocar na página dos principais jornais e aqui no SBT também, estupro culposo. Pois eu digo, caríssimos magistrados, estupro culposo não existe. Isso ainda vai dar uma reviravolta, pode ter certeza disso. E olha, a gente continua, infelizmente, falando de violência contra as mulheres. A polícia de Rio Grande prendeu agora à tarde um homem suspeito de ter matado a jovem Simone de Souza, de 24 anos. A gente vai até a redação conversar com a Luciane Coman, que tem as informações. Lu, está nas mãos da Justiça agora falando sobre isso, né? Mas um caso extremamente grave, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a quem nos assiste. Grave e revoltante, né, Chemali? E, olha, impressionante, o corpo dela foi encontrado na segunda-feira pela manhã, lá nas dunas da Praia do Cassino, no sul do estado, por um casal que estava caminhando, imagina, né, a cena. O suspeito preso hoje, Chemali, tem 27 anos. Segundo a polícia, ele conheceu a Simone na noite de domingo, ali na Avenida Rio Grande, que é um tradicional ponto de lazer do cassino. O suspeito, para variar, já tinha passagem pela polícia, né, por roubo. A Simone foi sepultada na terça-feira, lembrando que o corpo dela foi encontrado apresentando muitos sinais de violência, possivelmente mordida, sinais de espancamento, e a polícia ainda não sabe se a jovem foi realmente estuprada ou não antes de ser morta. Vamos ver o que a delegada Lígia Furlaneto disse.
A princípio eles se conheceram na avenida, né? Então trocaram informações, né? Teriam ficado, como a gente apurou. Eles acabaram indo até no caminho, né? Ele acabou levando ela até lá o local onde ela foi encontrada. E a gente acredita que lá mesmo tenha sido o feminicídio. Pois é, né, Chemali? Como você bem ouviu ali a delegada, eles estão tratando como feminicídio. Mais um caso, né? Assim como o da jovem lá da boate, assim como o da Mari Ferreira, ou seja, um caso aí de violência contra a mulher. Infelizmente, essa praga, essa epidemia aí que está enraizada, infelizmente, na nossa sociedade. E reforçando, como você disse, né? O estupro culposo não existe. O que existe é um machismo doloso, um machismo, infelizmente, intencional, que está existente, inclusive, dentro do nosso judiciário. E isso que precisa ser combatido, e a imprensa tem um papel fundamental. Vocês, jornalistas mulheres, mais ainda, né, Lu? Com o apoio de vocês. Exatamente. Sempre. A gente também se engaja nessa causa, porque isso não dá para suportar, não dá para tolerar. Não dá mais. Não dá mais. Lu, boa noite. Até amanhã. Bom, a gente sobe a serra agora, continuando a falar de segurança pública. Policiais militares já reforçam a segurança lá em Caxias do Sul. A medida é parte da resposta do governo para combater a criminalidade em toda a região. A presença de policiais mudou a sensação dos moradores. Com certeza, a gente se sente mais seguro com a presença deles ali. Caxias recebeu 60 policiais militares e 16 viaturas, todos do pelotão de choque. Eles devem ficar na cidade pelo menos até o dia 15, quando ocorre o primeiro turno das eleições. Nós vamos conseguir abarcar um número maior de bairros para a realização do patrulhamento ostensivo, realização de barreiras policiais na busca de pessoas foragidas, a apreensão de drogas, a apreensão de armas, enfim, para tentar minimizar essa onda de crimes que ocorreram, em especial no mês de outubro. A Polícia Civil também vai receber reforços. A Delegacia de Homicídios vai ter mais um delegado e uma equipe de investigadores de Porto Alegre. Já o Instituto Geral de Perícias vai dar prioridade para os laudos relacionados aos crimes de homicídios. Tudo para dar agilidade na resolução da autoria dos delitos e na identificação dos envolvidos. O mês de outubro foi o mais violento do ano em Caxias, com 24 assassinatos. A maioria relacionada ao tráfico e à disputa por pontos de venda de drogas. Crimes cruéis, com pessoas queimadas, corpos decapitados e até uma família assassinada. As autoridades suspeitam que líderes de quadrilhas possam estar comandando os crimes de dentro dos presídios. Agora preste atenção nesse recado da Solução Financeira. Boa noite, pessoal. Anote esse recado muito importante da Solução Financeira. Quem quer economizar na dívida do carro? Isso mesmo, carro, moto ou caminhão, você pode economizar até 70%. E só a Solução Financeira, que é campeã no assunto, que vai poder fazer isso por você. Então, pega aquele carnê que está com as parcelas em atraso e manda uma foto da parcela que já está vencida ou da que vai vencer para o número 51 98324 5480. Você pode economizar até 70%, com desconto garantido em contrato. Então, o que você está esperando para começar a economizar agora mesmo? Entre em contato, 51 98324 5480. Já são milhares de casos resolvidos e você pode ser um desses. Não perca seu tempo e não perca seu dinheiro. É claro, né, pessoal? Todo mundo precisa economizar nesses tempos de pandemia. Então, manda tua mensagem e venha para o Azul da Solução Financeira. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Muito obrigado e boa noite. E ainda hoje, imagina o susto de quem almoçava nessa churrascaria. Em seguida, a gente conta por que o motorista perdeu o controle. E já é hora, gente, hora de solidariedade aqui no Segunda Edição. Pronto para doar? Sábado é dia de Teleton e nós estamos aqui na ACD para te mostrar como você pode ajudar a transformar vidas. É isso aí, a gente volta já já. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha essa, um carro invadiu um restaurante hoje à tarde no bairro Partenon, flagrante na zona leste da capital.
O motorista do Onix perdeu o controle e invadiu o estabelecimento depois que outro carro bateu na traseira dele. Testemunhas disseram que o condutor do Tida era um tenente da reserva da Brigada Militar. O teste do etilômetro constatou alteração leve no exame de embriaguez do condutor, segundo a polícia. A quantidade, no entanto, não configura crime de trânsito. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da tarde no bairro Partenon. Ninguém ficou ferido. A Delegacia de Trânsito investiga o caso. Ainda bem que ninguém ficou ferido, porque esse churrasco desceu quadrado, né, gente? Imagina o susto. E olha só, o Internacional, o Colorado garantiu lugar nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando com um time misto, a equipe de Eduardo Cudê venceu o Atlético Goianiense pelo mesmo placar, 2-1 aqui no Beira-Rio. Thiago Galhardo e Rodinei, tá aí o gol do Rodinei na sequência, um golaço, marcaram para o Colorado. Tá aí o gol agora do Rodinei na sequência, um baita gol. Tá aí, ó, vamos esperar o Rodinei, vai dar um chute na gaveta, olha lá no ângulo, e o gol do Inter. Tá aí, 2-1, o Inter venceu o Atlético Goianiense e segue. O Grêmio joga contra o Juventude amanhã, em Caxias do Sul, e um empate serve para garantir a vaga nas oitavas. Vale lembrar que os próximos confrontos da competição serão definidos a partir de sorteio. E hoje o SBT concluiu a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Todas as entrevistas foram veiculadas na página do SBT no Facebook. Pablo Henrique, do PSOL, disse que vai buscar a tarifa zero para o usuário do transporte coletivo. O candidato também quer municipalizar a gestão da saúde e criar um mercado público em Canoas. Já César Augusto, do Republicanos, pretende descentralizar a atuação da Guarda Municipal para os bairros. Ele defende a construção de um hospital público veterinário e criar a creche noturna. Canoas tem 9 candidatos que disputam o primeiro turno no dia 15, com possibilidade de segundo turno no dia 29 de novembro. E olha, gente, às vezes o mais simples se torna o mais complicado para algumas pessoas. Mas o fato de poder andar é uma grande conquista para algumas dessas pessoas. E a ACD é fundamental nesse auxílio. O meu sonho é de um Silvio Santos e cantar Livre estou, livre estou. A liberdade de ter autonomia, de conseguir caminhar sozinha. Muito bom! Isabelle evolui a cada movimento. A dinâmica é para adaptar a prótese nova, colocada há menos de um mês na perninha da menina de 6 anos. A gente está nessa fase de ensinar para ela um tamanho do passo melhor, um alinhamento da marcha melhor. Ela nasceu com uma má formação congênita. Há 5 anos, a família, que é de São Jerônimo, vem a Porto Alegre para os atendimentos na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. A ACD fez uma evolução enorme na nossa vida, assim. Coisas que a gente não imaginava, né, que ela fosse fazer, hoje ela faz. Por causa da pandemia, há restrição nos atendimentos e número menor de pacientes nas salas. Funcionários e familiares devem usar máscara. A associação é mantida por doações. Crianças, adultos e idosos são atendidos. Mais de 2 milhões de atendimentos já foram realizados aqui nesta, que é a única sede do Rio Grande do Sul. Em 2020, a ACD completa 20 anos. E essa história só começou por causa do Teleton. Com os recursos do Teleton de 99, foi viabilizada a construção da unidade e em 2000, no ano de 2000. Os recursos que chegam são investidos na infraestrutura e nos serviços, como na oficina de órteses e próteses confeccionadas para os pacientes da ACD. A gente então aí estima, né, que as pessoas se sensibilizem ainda mais, porque a gente precisa da continuidade nesse trabalho. O Teleton é neste sábado, aqui na tela do SBT. E você pode contribuir com a continuação dessa história.
Oi, gente! Por conta da pandemia, o Teleton este ano será em novo formato, com a exibição em apenas um dia, no sábado, 7 de novembro. De qualquer forma, a ACD precisa mais do que nunca da força de nós, gaúchos. Chegou a hora de nos unirmos e mostrarmos para todo o Brasil que somos uma grande família unida pelo Teleton. Vamos mostrar para todos a força do Sul. Não deixe para depois, faça as contas e doe o quanto puder no site teleton.org.br. Teleton 2020. A gente precisa de você. É isso aí, o Teleton já recebe a sua solidariedade. Ajude essa causa, gente. Na sequência tem o SBT Brasil, amanhã 11h40, SBT Rio Grande, André Har e Glauco Paza. E a gente se vê de novo às 7h20 da noite. Boa noite, valeu, tchau!